Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. É uma alegria podermos estar nessa noite de novo, adorando a Deus, cultuando a Deus. Deus seja louvado pela vida dos irmãos, poder estar aqui nessa noite, deixar os seus afazeres para estar no melhor lugar, que é na casa do Senhor, onde que já podemos sentir a presença poderosa de Deus. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo é o número 10. Vamos fazer leitura de alguns versículos a partir do versículo 17. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 17. Texto um pouco conhecido pela igreja. Eu creio nessa noite que você deve ter conhecimento desse texto aqui. 1 Samuel 10, versículo 17. Amém? Que vai dizer: convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios, e da mão de todos os reinos que vós oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhes tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tornou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já que o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo, e disseram: viva o rei. Até aqui. Os irmãos podem tomar os assentos, glorificando e exaltando a Deus. Segundo o texto que vai nos informar a respeito de Israel, Israel possuía um sistema de governo teocrático, a qual Deus era o seu líder supremo, como um rei. Nós aqui nessa noite temos um rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que é o próprio Deus, aquele que tem a solução para o seu problema, aquele que tem a solução para a luta que você está enfrentando, aquele que está vendo os problemas que você está enfrentando. Esse é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas apesar disso, estamos vendo para um povo de Israel que não existia rei nessa época, uma terra que era governada justamente por juízes, aonde que a solução do povo de Israel era governado justamente por juízes. Não havia um rei humano, somente um rei celestial, que era o próprio Deus. E quando olhamos para essa situação, estamos vendo para um texto a qual nos chama a atenção a respeito de um homem
chamado Samuel. Samuel, aqui na Bíblia Sagrada, ele era um profeta de Deus. Também ele era o último juiz sobre Israel. E também ele era profeta de Deus, a qual era um canal de bênção, como porta-voz de Deus para pronunciar aquilo que Deus queria falar com o povo. Aquilo que o povo estava necessitando de Deus falar com o povo. E quando observamos para isso, estamos vendo para um povo e para a nação de Israel que há tantas situações difíceis dentro da nação de Israel. Juízes estavam em altos e baixos, e por causa de situações como essa, Deus vendo o povo perecendo, o povo passando por momentos de luta, o povo passando por momentos de provação, Deus vai ouvir o clamor do povo. O pedido do povo era a respeito de um rei. Toda a nação ao redor de Israel tinha um rei, mas Israel não tinha um rei. Mas quando observamos para isso, estamos vendo que o povo começa a clamar a Deus. Mas estamos falando de o Samuel, que era justamente o último juiz de Israel. Quando Samuel escuta isso, ele se sente um pouco rejeitado pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia! E quando Samuel, o último profeta, vê essa situação do clamor do povo, ele vai fazer uma coisa: orar a Deus, pedir a orientação de Deus. Aleluia! Mas quando observamos para esse texto aqui, observamos para um rei, a qual se deveria ser chamado de rei Saul, o que deveria ser tornar o rei de Israel, segundo a Bíblia vai nos contar. Mas o rei de Israel, a qual o povo escolheu, acaba se encontrando com Samuel, com o profeta Samuel, em um momento que tinha saído à procura das jumentas de seu pai. Mas naquele momento, quando Samuel olha justamente para Saul, Deus olha para Samuel e diz: aquele é o escolhido de Deus. Aleluia! Samuel escuta a voz de Deus naquele momento. Samuel escuta a voz do Senhor naquele exato momento. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. E aqui nós entendemos que Deus quer levantar homens e mulheres de Deus para fazer a tua vontade. Tem uma diferença, meu irmão, entre aquele que é chamado e aquele que é escolhido de Deus. Porque se você ver na Bíblia, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus, glória a Deus! Mas quando olhamos para esse texto aqui, observamos para Samuel que vai ungir justamente aquele que vai se tornar rei sobre Israel. Até aquele minuto, meu irmão, não tinha rei sobre Israel. A unção que vai ser derramada sobre Saul vai ser no particular. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Não tem ninguém de perto, meu irmão, para ver aquilo. Mas tem alguém. O próprio Deus. Deus está vendo, meu irmão. Deus estava vendo aquele exato momento.
Aleluia, que Samuel estava ungindo Saul para se tornar rei sobre Israel. Mas quando continuamos a história, observamos que o povo foi separado por tribos e famílias, sendo indicado Saul, filho de Aquis, da família de Mate. Mas porém, Saul naquele minuto, Saul se escondeu no meio da bagagem. Saul já tinha um destaque, Saul já tinha um reconhecimento, mas Saul se esconde, porque ele sabe o compromisso que é governar uma nação. Saul sabe o compromisso que é liderar um povo. Mas olhamos para esse momento e vemos que mesmo Saul se escondendo, eles acham Saul, eles encontram Saul e apresentam diante do povo. Aleluia. Os irmãos já vão entender onde que eu quero chegar nessa noite. Aleluia. Santo e bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas estamos vendo aqui o rei que vai se tornar rei de Israel, um homem que vai se tornar rei de Israel, reinou durante 40 anos, mas durante 40 anos aconteceu muitas coisas, Glória a Deus. muitas batalhas aconteceu, conquistas, vitórias, mas também teve os momentos baixos, temos declínios espiritual, temos momentos bons e os momentos difíceis. Ele começou bem no reinado, sem dúvida, mas afinal de tudo, ele terminou mal. Não adianta, meu irmão amado, começar bem o ministério se vai bem mal no final. Não adianta começar bem se depois vai um declínio espiritual em sua vida. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Maravilha. O que nós podemos ver aqui nessa noite, que o ministério da vida de alguém precisa ir bem no começo, meio e fim. Sabe por quê? Para nós deixarmos um legado. A pergunta que fica é: qual o legado que você está deixando para as outras pessoas que estão à sua volta? Ora, Massuanaia. Aleluia. Ele começou bem na presença de Deus, obedecendo a Deus, o reinado bom, mas não resolve nada se tudo se afasta depois da presença de Deus. Aleluia. Eu sinto aqui a presença de Deus. Observamos para o ministério desse rei e vemos que ele cometeu várias coisas que desagradaram a Deus, que levou uma vida de fracasso, uma vida de derrota. Deus não te chamou para viver uma vida de derrota e de fracasso, não. Aleluia. Glória a Deus. Deus, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, eu sinto aqui a presença poderosa de Deus. Aleluia! A primeira coisa que esse rei faz, desobedece à voz de Deus. A primeira coisa que ele faz, não a voz, aquilo que está ouvindo, mas a voz do profeta. Porque o profeta profetizava aquilo que Deus colocava na boca dele. Aleluia. Não, talvez você está aqui e está dizendo: eu obedeço somente a Deus, eu não obedeço a homem, eu não obedeço à liderança, eu não obedeço ao pastor. Meu irmão amado,
Quem colocou o pastor na frente do trabalho? Aleluia. Quem colocou o líder na frente de um trabalho? Santo e bendito é o nome do Senhor Jesus. Não foi uma votação, não foi um voto democrático, mas foi Deus. Se Deus colocou na frente do trabalho, precisa obedecer. Eu sinto aqui a presença de Deus. Oramana canto, remana, sumanaia. Aleluia. Deus, maravilha. Aleluia. Se você não está obedecendo ao pastor, como você vai obedecer também a Deus? Aleluia. 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 Santo é o nome do Senhor Jesus. O que levou, o que começou na verdade de meu irmão, na vida desse homem, para uma vida de fracasso. Primeira coisa, desobedeceu a voz de Deus. A pessoa que desobedece a Deus leva para um declínio espiritual, leva para uma vida de fracasso, uma vida de derrota. Deus não quer isso com você. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas ele poderia se arrepender, poderia mudar as atitudes. Tem uma diferença, meu irmão. Eu quero dizer aqui, há uma diferença entre o pecado e a iniquidade. Pecado é aquele que você comete, mas não continua no erro. Aquele que você se arrepende, você não volta a praticar de novo. Sabe o que é, meu irmão? A iniquidade é a prática do pecado. Aquilo que você pratica e continua praticando, não há um arrependimento dentro do sentimento. Aleluia. Verdade. Aleluia, eu sinto aqui a presença de Deus. Maravilha. A segunda coisa que ele comete, ofereceu sacrifícios. Samuel manda que Saul esperasse 7 dias, achando que Samuel não viria. A Bíblia vai nos contar que o tempo, e também temendo o exército filisteu naquele momento, ele vai fazer sacrifícios, sabendo nessa noite, meu irmão, que ele jamais poderia fazer isso. Somente caiba para o sacerdote fazer isso. Somente o sacerdote tinha o direito, naquele exato momento, de fazer o sacrifício na presença de Deus. A voz do profeta foi o seguinte: esperar 7 dias. Ele não esperou, mas fez o sacrifício a Deus, desobedecendo a voz de Deus. Aleluia. Mas ele continua errando, ele continua falhando, como se Deus estava se agradando, como se Deus estava gostando. Tudo leva para uma consequência no futuro. Assim é a vida do ser humano. Tudo tem consequências no futuro. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele faz outra coisa. Faz um voto insensato, sem pensar nas consequências. O voto era o seguinte: de não comer nada naquele dia. O povo exausto e faminto, a Bíblia vai nos contar que começou a comer carne de animais com sangue, sabendo que havia uma lei. A lei proibia esse ato, um ato impuro, diante da presença de Deus. Oh, aleluia!
Percebamos para agora que o rei Saul, que Apolo está na frente do reinado, cuidando do povo, cometeu mais uma coisa errada, falhando na presença de Deus. Aleluia. Ele continua com os erros, continua com as falhas. Não há um arrependimento, não há uma mudança, meu irmão. A Bíblia vai nos contar que jurou matar o seu próprio filho, que era Jonatas. Não só uma, mas 2 vezes. A segunda, ele tentou com uma lança, mas não matou Jonatas, porque Deus interviu na frente. Deus livrou Jonatas. Aleluia. Deus de poder, aleluia. Aleluia. Estamos vendo para um rei que está falhando na presença de Deus diariamente. Estamos vendo para um rei que perdeu totalmente o temor de Deus, que perdeu totalmente aquilo que Deus o chamou. Ele começou bem, mas porém as atitudes dele estão levando para uma vida de fracasso. Mas porém tem consequências? Tem sim. E é isso que eu quero falar nessa noite. Aleluia. As consequências, meu irmão, desse rei. Chega um momento da história que Deus olha para o rei, para aquilo que Deus tinha colocado o rei, e Deus rejeita Saul pela má conduta que Saul veio praticando, pela má conduta que Saul veio, aleluia, veio praticando diariamente com Deus, e não há um arrependimento. É 10 anos de igreja, mas do mesmo jeito, da mesma maneira, não muda, não tem uma mentalidade diferente. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E quando Deus rejeita Saul, ele perde o essencial da vida dele. Aleluia, eu sinto aqui a presença de Deus. O que ele perde, meu irmão? Ele perde o trono? Não! Ele perdeu justamente a presença de Deus na vida dele. É Deus. Eu sinto aqui a presença de Deus. Aleluia! Sabe por que você veio na casa do Senhor? Por causa da presença de Deus. Sabe por que você tem força de continuar? Por causa da presença de Deus. Talvez eu estou pegando aqui para pessoas que foram luta, batalha intensa, mas a presença de Deus te dá força para vir na casa do Senhor Jesus. Aleluia. Mas quando olhamos para o rei Saul, Deus rejeitou Saul. Mas eu quero lembrar vocês, eu não falei aqui no início, mas eu quero falar agora, que quando Saul foi ungido rei, a presença de Deus entrou na vida dele. Saul foi mudado, meu irmão. Mas agora estamos vendo um Saul transformado de vez. Um Saul que perdeu a presença. Aleluia. Um Saul que não tem o essencial na vida dele. Aleluia. Mas quando observamos para a história, Deus rejeitou Saul pela má conduta que veio praticando. Ele perdeu o Espírito do Senhor. E o Espírito mau entrou na vida de Saul. Saul naquele momento, meu irmão, não consegue ter paz.
Saul naquele momento não consegue ter tranquilidade. O que ele está passando na mente dele é uma ação maligna. Saul não consegue ter paz em sua vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas quando Saul está no trono ainda, Deus levanta o profeta Samuel para um dia aquele que vai se tornar rei sobre Israel. Aleluia. Está no campo cuidando das ovelhas. Ele não tem trono, ele não tem status, ele não tem fama, mas ele tem o essencial, meu irmão, que é a presença de Deus na vida do ser humano. Eita maravilha. Alamaia, Somalaia. Aleluia. Talvez eu estou pregando aqui nessa noite, olhar para a sua vida, meu irmão, mas se tem um essencial na sua vida, que é a presença de Deus, você consegue vencer a luta diária e a prova que vem sobre a sua casa. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Que presença é essa, meu irmão? Não é as línguas estranhas, não é o pulo, meu irmão, mas que presença do Espírito Santo é essa? Sabe qual é a presença, meu irmão? Não é você chegar para um culto como esse, mas a sua vida não mudar, mas chegar para um culto como esse e a sua vida transformar na presença de Deus. Canta lá para sua manaia. Eu sinto aqui a presença poderosa de Deus. Aleluia. Quem pode sentir a presença de Deus nessa noite? Aleluia. Ramana canto lebra somanaia. Aleluia. Deus de maravilha. Quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir aquele que vai se tornar rei sobre Israel, todos os irmãos de Davi estão na casa, menos um, o menor da casa de Israel. Meu Deus. Aquele que Deus vai olhar é um homem segundo o coração de Deus. Deus vai olhar para Samuel e vai dizer: você olha para o Senhor, mas eu vejo o coração dele. Quando Davi é ungido sobre rei, sobre Israel, a presença já está em Davi, mas ele não vai para o trono. Apesar de Davi não ter status, não ter fama, não ter trono, ele tem o principal, que é a presença de Deus. Meu irmão amado, eu te convido nessa noite, você tem o principal, que é a presença de Deus. Se você tem o principal, que é a presença de Deus, você já tem tudo. Deus de maravilha. O que acontece com o rei Saul? Está no trono, mas Deus está rejeitando Saul. Aleluia. Ele tem fama, tem status, mas Deus olhou para Saul e rejeitou Saul. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Porque Saul não tem mais a presença de Deus. Aleluia. Que presença é essa, meu irmão? É o que Jesus vai dizer no livro do Novo Testamento: eu vou para o Pai, mas eu enviarei um Consolador, e esse chama o Espírito Santo. Aleluia. Aquele que vai estar todos os momentos com você. É o Espírito da verdade.
mundo lá fora não conhece, que o mundo lá fora não sabe. Talvez alguém ora para nós, e talvez alguém está dizendo: eu queria sentir aquilo que estão sentindo dentro da casa do Senhor. Mas nós aqui nessa noite temos a oportunidade de sentir a presença poderosa de Deus. É por isso que quando oramos para o salmista, ele vai dizer: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há outro motivo, meu irmão, de nós estarmos que é na casa do Senhor. Aleluia! Deus, maravilha! É o melhor lugar, meu irmão, de nós estarmos, que é na casa do Senhor, aonde podemos sentir a presença poderosa de Deus. Aleluia! Eu sinto a presença aqui, mudando planos, mudando famílias, mudando ambientes. Arabacanto, Ramassumanaya. Deus, maravilha! Eu sinto aqui a brisa suave da presença de Deus tomando esse lugar. Olha, Maia, Somanaya. Eu sinto a presença poderosa de Deus. Eu sinto a unção de Deus renovando vidas de pessoas que chegaram na presença de Deus. Aleluia! Mas o que acontece com o rei Saul? No final de tudo, o fracasso chegou na vida do rei. Davi vai governar no lugar do rei Saul. Davi vai governar, mas estamos junto com ele a presença de Deus. Aleluia! O que não pode faltar na vida do ser humano é a presença. Eu te convido, meu irmão, a se colocar de pé. Aleluia! Eu sinto aqui a unção de Deus nesse lugar, esse ambiente, meu irmão. Aleluia! Uma brisa suave da presença poderosa de Deus. Ora, manacanto, né? Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus, o reconciliar? Está aí a oportunidade. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Meu Deus! Passa aqui na frente. Aleluia! Aquele que quer oração especial, passa na frente. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Aquele que quer oração, passa aqui na frente. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Maravilha, Jesus! Espírito Santo de Deus! Aquele que sentiu a presença de Deus, passa aqui na frente. Glória a Deus! Aleluia! Está sentindo a presença de Deus? Aleluia. Você que quer receber algo de Deus, sai do seu lugar. Enquanto você vai vindo, irmão Júnior já vai entoando louvor de adoração a Deus. É noite de buscar a presença de Deus. É noite de sair cheio da presença de Deus. A presença de Deus tem poder para curar. A presença de Deus tem para dar vitória. A presença de Deus pode arrancar tristeza e angústia. E vai, vai adorando a presença dele, vai. Feche os teus olhos nesta noite, nesse lugar. O Espírito de Deus já está aqui passeando. Onde está sentado? Vai falando com Deus aí. Eu não sei o teu problema, mas o que vai resolver ele é a presença de Deus.
e ao Cordeiro. Eu não sei a sua situação, mas se o que vai resolver é a presença de Deus. Ao que está sentado. Eu vejo uma nuvem aqui. A presença de Deus já tomou conta desse ambiente aqui. Sinta a presença de Deus. Amanhã é segunda. Você vai começar uma segunda-feira diferente. Seja um louvor, seja a honra. Isso, vai falando com Deus. Vai, vai. Seja a glória. Conta tudo para Ele nesta noite. Seja o domínio. Pastor, está doendo. Conta para Ele que Ele pode curar. Pelos séculos dos séculos. E seja a honra. Seja a glória. Se tiver que chorar, chore, mas aos pés de Jesus hoje. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Enquanto tu derrama a tua lágrima, tem um anjo recolhendo aqui. Poderoso Deus. Vai. Adore a presença dele, adore a glória. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Filho Espírito Santo, seja um louvor, seja a honra. Vai glorificando o nome do Senhor. Seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare que o Senhor é poderoso.